Qualquer pessoa possa correr esse risco. Você já imaginou a possibilidade de perder o olfato? Quem vai falar sobre esse assunto é ele, que a gente adora. Dr. Jamal Azam, bem-vindo! Boa tarde, tudo bem? Que bom, que ótimo! Bem-vindo sempre! Lembrando que Dr. Jamal é otorrinolaringologista. Isso. Mas vem aí com toda a sua criatividade, seus conceitos para contar sempre histórias envolvendo as pautas. É verdade. Faz diferença, né, Dr. Sem Jamal? dúvida. Quando a pessoa entende o que está acontecendo, quando a pessoa entende o próprio corpo humano, ela tem uma tendência a aceitar melhor as orientações e fixar melhor essas orientações dos médicos, que a gente sempre dá as orientações para o bem. É verdade. Não é? A gente pode abrir esse assunto, falar da perda do olfato? Isso. Retomando um pouco o porquê do olfato, né? Naquele período lá paleo, que a gente já falou tanto em dieta, agora a gente vai falar do homem, da formação, né? Sabe que é muito interessante? O olfato, ele foi desenvolvido nos primórdios da formação do Homo sapiens, né, do ser humano, para uma defesa. Então, o olfato, ele não foi criado pela natureza para sentir cheiros bons, foi para sentir cheiros ruins. Porque se ele entra numa caverna, por exemplo, que tem gases, comida podre... Aliás, por que o nariz é na frente aqui da boca? Por que o nariz não é só 2 buraquinhos? Porque ele vem para frente para a gente sentir o cheiro antes de entrar na boca. Olha. Por isso que o nariz, ele anatomicamente se desenvolveu para frente. Que legal! Não é interessante isso? Super, super. Então, agora, obviamente que com o passar do tempo, a humanidade acabou desenvolvendo cheiros bons, né? Cheiros que nos dão não só aquele prazer, como a lembrança. É verdade. Porque a gente lembra e a gente tem aquele bem-estar do nosso olfato, né? E mais, assim, todo mundo corre risco de perder o olfato? Todo mundo corre risco. Infelizmente, a gente sabe que hoje, eu não gosto muito de falar números, mas hoje nos Estados Unidos estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas têm problemas de olfato. Nossa. E esses problemas, eles vêm muitas vezes de uma hora para outra. E eu tenho certeza que você que está em casa, ou já ouviu falar de alguém, ou tem algum amigo, alguém da família que isso já aconteceu. Porque, infelizmente, isso é muito comum. Graças a Deus, a maioria das vezes são perdas transitórias. A pessoa perde o olfato, depois ela vai recuperando. Mas nós vamos falar das causas e vamos falar também como que é o sentido do olfato, ou seja, como que funciona isso, não é, Carol? Vamos colocar já o vídeo, então? Primeiro vídeo para vocês acompanharem. Olha que legal. Como isso funciona? Por que a gente sente esse aroma? Então, as terminações nervosas que sentem o olfato, elas ficam aqui em cima, ó. Lá em cima do nariz, na base do crânio. Aqui é o cérebro. E aqui, então, ficam o epitélio olfatório, que são as celulinhas. Então, quando o ar vem, quando a gente inspira, o ar circula aqui e molha essas terminações nervosas e elas acabam, então, interagindo quimicamente e reconhecendo o aroma desta estrutura que a pessoa inalou. Nós sabemos que essas células olfatórias, elas têm uma condução elétrica, quer dizer, do nariz para chegar no cérebro é muito lento. Por isso que muitas vezes a gente demora para sentir os odores e muitas vezes quando você sente um odor, demora para ele ir embora também. Por isso que fica aquela... E aí você a gente fala, tá aqui no nariz. Isso, fica lá dentro. Por causa disso, é um recado que é mandado para o cérebro. De tamanha importância que é o olfato para a nossa proteção. Agora, doutor Jamal, te pergunto, a gente tem um outro vídeo que a gente vai colocar daqui a pouquinho. Isso. O que faz, então, um indivíduo saudável, que está levando uma vida normal, perder o olfato? São duas situações diferentes. A primeira situação que eu vou agrupar, eu vou chamar a perda aguda do olfato, ou seja, de uma hora para outra. E a outra situação é a perda do olfato que vai se desenvolvendo ao longo dos anos. A perda aguda, gente, 2/3 de todos os tipos de perdas de olfato ocorrem de uma hora para outra numa virosezinha, por exemplo, um resfriado ou uma gripe. Jura? É verdade. Uma gripinha, assim, você fala, tô gripado. Uma gripinha. De repente, é muito comum no consultório a pessoa fala assim, eu tive uma gripe e de repente o meu olfato sumiu e às vezes demora para voltar
muitas pessoas ficam bastante incomodadas porque o olfato tem uma ligação direta com o paladar. E tem coisa pior do que a gente ficar sem o paladar. Então, quando Muito você ruim. perde o olfato, automaticamente você também não sente o sabor dos alimentos. Não sente o sabor dos alimentos. Uma perda dupla. Isso. Agora, também, vamos voltar um pouquinho para nossa história, né? Por que a gente perde o paladar? Porque se a pessoa não sentir o cheiro, é melhor não comer. Essa é o primórdio da formação do ser humano, é verdade. Olha lá. É tudo muito lindo, gente. O corpo humano é maravilhoso. E hoje a gente gosta dos aromas gostosos, assim, dos aromas bons, dos perfumes, das flores. Falar em perfume, a gente vai na loja de perfume, né? Aí a gente experimenta o perfume, né? Aí outro, a gente vai experimentando um atrás do outro. Aí a moça vira e fala assim, não, calma, você não pode experimentar um atrás do outro. Entre um e outro, a gente sente o cheirinho do quê? Do café. Do café. Por quê? Do grãozinho do café. Olha aqui o café. O café, o grãozinho do café, ele tem uma capacidade de neutralizar os odores. Olha que interessante. Então, você sente o odor do perfume, aí você sente o odor do café, depois você sente o odor de outro perfume. Então, se você está com a sensação que tem ali um aroma que ficou no nariz, você pode cheirar o café. Você vai limpar esse sintoma, exatamente. Deixa eu aproveitar e fazer o teste, vai. Vamos ver se o café é muito bom, não é? É verdade, quando você... quando você neutraliza e não os odores. fica o odor do café. Não fica o odor do café. Você sente aquele odor logo depois. Isso é uma característica química do próprio café. Muito bom isso. Muito então, bacana. Olha, para quem fica com dor de cabeça, às vezes, de ter sentido um aroma que não combinasse. O café ajuda, sem dúvida nenhuma. Agora, então as perdas do olfato, elas podem ser agudas, de repente, numa gripe, num resfriado, né? Uma sinusite, por exemplo, não é? Então, a sinusite de uma hora para outra, ela pode dar esta perda do olfato. Infelizmente, gente, alguns casos a pessoa fica definitivamente com a perda. Por quê, doutor Jamal? Aquele processo que a gente viu, ele não volta? A gente não sabe. O ser humano ainda é um grande mistério para nós. Infelizmente, em algumas situações, o que acontece é que as células simplesmente apagam. As células sensitivas olfatórias, de uma hora para outra, apagam. É uma pena. E são casos muito raros, claro, não é muito comum, mas são catastróficos. Por isso, já a primeira orientação para vocês: perda de olfato, mesmo que seja súbita de uma hora para outra, a gente tem aquela tendência de ficar esperando, né? Não, vamos ver, não, isso passa logo. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar. Pode dar coisa desagradável como uma sequela. Então, perda do olfato, procure o médico, otorrinolaringologista, porque isso pode, em algumas situações, ser até definitivo. E, sem dúvida, muitas pessoas, além de poder perder o olfato só por causa da virose, às vezes elas já têm alguma coisa, que são o grupo das perdas crônicas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bom. Então, vamos colocar a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Não, peraí, entrou aqui outra coisa. Isso. Perguntinha, daqui a pouquinho a gente vai entrar com essa ilustração. Com esse vídeozinho. Aí, ela. Evanir, um beijo pra você. Perdi bastante meu olfato depois de uma crise muito forte de rinite. Então, isso pode ser pra sempre? Obrigada, beijo. A gente comentou que ela perdeu muito o olfato depois de uma crise de rinite. Você disse que isso pode acontecer. Pode acontecer. E ela pergunta se pode ser pra sempre. Então, se ela tá perguntando é porque ela ainda está vivendo esse momento. Ela tá sem o olfato. Então, é assim, as perdas crônicas, então aquelas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, uma das principais causas é a própria rinite alérgica mesmo, porque as estruturas vão inchando por dentro e com esse inchaço o ar não consegue circular lá em cima. Ele não consegue chegar nas células olfatórias. Então, com o tempo, a rinite, especialmente aquelas rinites importantes, vão fazendo com que a pessoa vá diminuindo o olfato e de uma hora para outra ele pode parar. Então, realmente, é uma preocupação grande, Evanir. Procurem um médico otorrinolaringologista para ver se essas carninhas não estão prejudicando a chegada do ar no olfato. E isso, então, se for essa situação, talvez tenha uma boa solução.
tem algum exame específico? É aquele momento mesmo no consultório que vai ser examinado? Isso, o exame clínico ele é muito importante, mas nós temos hoje, e é extremamente fácil e comum, aquele examezinho que entra uma câmerazinha no nariz, chama-se nasofibroscopia. Ele é um exame muito simples, muito rápido, incomoda um pouquinho, mas também o médico tem que incomodar, né? É sempre assim, né? Um pouquinho. O que eu posso fazer, né? A maioria das vezes é assim, né? Não é culpa nossa, né? Então incomoda um pouquinho, mas ele é bem rápido o exame e dá muita informação. Algumas vezes a gente precisa de uma tomografia, de uma ressonância, alguma coisa assim, para tentar descobrir. Porque as perdas crônicas podem ter outras causas também, que não só a rinite alérgica, como, por exemplo, os pólipos nasais. Ah, que a gente tem no vídeo. Exatamente, E esses não é? pólipos surgem... Os pólipos são tumores benignos. Tá. Eles são carnezinhas que crescem no nariz. Eles se desenvolvem como um tumor. Quer dizer, ele aparece do nada, mas não é um tumor maligno. Os pólipos nasais não são câncer, não mandam metástase, nada disso. Tá. Só que o ar, quando ele vai querer chegar lá em cima, na região olfatória, ele para no pólipo. Ele não consegue chegar lá. Nesse caso, tem tratamento? A maioria das vezes, os pólipos devem ser retirados cirurgicamente, porque eles não são normais. É diferente de uma rinite, por exemplo, que a pessoa tem um nariz normal, mas ele não funciona direito. O pólipo não, ele não deve estar aqui. Tá. A maioria das vezes, claro, os casos todos têm uma avaliação criteriosa muito individualizada, mas a maioria das vezes sim. Agora, tem outras causas também. Tem? Muita gente às vezes trabalha com produtos químicos, né? Às vezes a pessoa... Sem máscara. Sem máscara, né? Então quem trabalha muito com cloro, limpeza, aqueles odores muito fortes, muito cuidado. Procure se proteger, porque lentamente isso pode ir lesando as células auditivas, né? Sem contar que, assim, existem catástrofes, existem tumores que também pode gerar isso. Então, assim, perda do olfato aguda, a maioria das vezes um quadro viral que vem e vai. As perdas crônicas, elas preocupam um pouquinho mais, aquelas que vão se desenvolvendo com o tempo e que podem, então, levar à perda do olfato definitivo. Agora, mais uma curiosidade, Carol. Conta, que eu também tenho uma pergunta que eu lembrei do caso de algumas pessoas. Mas olha que interessante, o olfato é tão importante para a preservação da vida que a gestante tem uma sensibilização maior do olfato. Ou se tem. É ou não é? Não é verdade, Carol? É verdade. Eu tenho uma história muito engraçada. Porque Por quê? é a preservação da vida. Olha, que ela percebe de cara Mas que tem alguma coisa ali errada. é o ser humano mais importante do universo, porque é ela que vai dar continuidade à humanidade. Então, é tão importante que a gestante tem uma sensibilidade aumentada aos odores. E o Oswaldo descobriu que eu estava grávida por causa disso. Olha só. A gente não tinha a menor ideia, tudo normal, treinando, correndo, fazendo meus treinos, ia ter prova e tal. Aí um dia entrei em casa, aí senti assim, né? Senti cheiro de pizza. Pizza? Pizza, era Uau. uma terça-feira, pizza. Aí eu falei, pô, você comprou pizza terça-feira? Por que você comprou pizza? Ele falou, Carol, não tem pizza. Eu falei, claro que tem pizza. Onde você está escondendo a pizza? Isso é cheiro de mussarela derretida com tomate, com azeite, com orégano. Aí ele olhou assim pra mim. Eu tenho certeza que você tá grávida. Olha e aí no dia seguinte eu fiz o exame e eu tava grávida. Então esse é realmente... E assim, é verdade. A gente sente, inclusive, alguns perfumes, aromas, odores, que às vezes não são específicos, são diferentes daquilo que está acontecendo. Isso muitas vezes é uma distorção do olfato. Tamanha a importância que é melhor distorcer para proteger. É muito interessante. O olfato é muito importante para a nossa vida, gente. Eu sempre falo, a gente não dá muita atenção a certas coisas no corpo humano, mas tem que tomar muito cuidado, porque na hora da perda, aí a pessoa sente muito, né? Eu já vou contar um caso que pode, de repente, também levar à perda. Mas antes, perguntinha do público. Vamos ver? Vamos ver. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra... Má, né? Má. Ai, que linda foto, né? Lá, gostei. Bonito. Aqui. Eu não acredito que era essa a minha pergunta. Uso descongestionante nasal há muitos anos.
Posso perder o olfato por conta disso? Beijo, Carol. Doutor Jamal, a galera que é viciada, que a gente já contou aqui, que fica assim, nisso. Nossa, nem sinto mais cheiro de nada. Nem sinto mais cheiro de nada, então... Era a minha pergunta. Pois é um grande problema. Estes medicamentos que são os vasoconstrictores, não é o soro fisiológico. Eu sempre repito, o soro fisiológico você pode usar livremente, quantas vezes por dia quiser, à vontade. Mas os vasoconstrictores, remedinho de pingar no nariz. Uma vez eu trouxe um frasquinho aqui, eu desenhei uma caveira nele. Porque, cuidado, ele pode gerar muito problema. Então, os vasoconstritores podem sim lesar essa mucosa olfatória e pode ter uma perda do olfato definitiva. Olha que perigo. Muito cuidado mesmo. Então, os remedinhos de pingar no nariz, que são aqueles que muitas pessoas usam e às vezes durante 10, 15 anos são verdadeiramente viciadas, podem sim levar à perda do olfato. Muito cuidado. Doutor Jamal, cuidado mesmo. Voltando aos pólipos, que agora eu pensei numa coisa, vamos colocar a imagem de novo? Vamos ver. Além dessa perda do olfato, tem outros problemas que ele pode causar? A pessoa começa a sentir, de repente ela está até ainda com olfato legal, mas ela sente outra coisa? Sim, nessa imagem inclusive dá para ver aqui, olha, o pólipo, quando ele bloqueia a passagem dos seios da face, ele gera uma sinusite. Então, nesse lado não tem o pólipo, então o seio da face aqui é normal. Neste caso, uma sinusite. Então, a pessoa pode ter aquela famosa gripe que dura 2 meses, catarro, nariz entupido. Exatamente. E também, muito interessante a sua pergunta, porque essa situação pode gerar aquele catarro prolongadamente, tanto pelo nariz, a pessoa suando, quanto aquele catarro que fica na garganta, a pessoa que às vezes acorda de manhã e fica cuspindo secreção. Então, este catarro pode dar um cheiro ruim. Então, a pessoa vive sentindo o cheiro ruim. Por causa disso? Por causa da própria secreção, por causa do próprio catarro. E pode ser do pólipo? Pode ser do pólipo nasal. Então, infelizmente, essa situação ela é mais comum do que a gente imagina, né? Especialmente hoje, com um diagnóstico muito precoce, o otorrino consegue fazer o exame da fossa nasal com endoscópio. Então, o acesso à saúde, ele deve ser utilizado, porque senão a gente sabe que a pessoa pode... ao longo do tempo, esses pólipos podem crescer, eles vão crescendo, vão tomando outras cavidades dos seios da face, sem contar outras complicações que são muito graves, que podem também acontecer dos pólipos ao longo dos anos. E então, criança pode ter também? Também pode ter, é menos comum, mas tem crianças que têm pólipos sim, especialmente mais na idade adolescente ou pré-adolescente. Que é mais comum. Que é mais comum em criança, mas os adultos, sem dúvida nenhuma, é muito mais comum nos adultos. E tem, assim, predisposição? O seu nariz tem um formato anatômico que, ó... Uma boa pergunta. O pólipo vai adorar ali. É uma boa pergunta. A gente não consegue estabelecer exatamente esta predisposição. O que a gente sabe é que os pólipos são mais comuns nas pessoas obstruídas cronicamente. Então, aquela pessoa que respira mal durante muito tempo, o fato de respirar mal significa um entupimento. Esse entupimento também prejudica a drenagem das secreções e aquela secreção, aquele catarro parado, com o tempo, vai irritando essa mucosa e pode, então, propiciar o início da formação de um pólipo. Então, não dá para brincar com respirar mal. Aceito respirar mal de jeito nenhum? Não, de forma nenhuma. Doutor Jamal, para a gente fechar, algumas dicas importantes para a gente cuidar, então, do nosso olfato, do narizinho, daquele perfume maravilhoso que a gente quer sentir, inclusive do paladar, que está diretamente ligado. Então, hábitos saudáveis do dia a dia que podem contribuir para prevenir o problema. Sem dúvida. O primeiro ato que a gente deve fazer todos os dias, e que principalmente em quem mora em grandes cidades, é lavar o nariz com soro fisiológico todos os dias. Então, de manhã e de noite. A gente escova o dente de manhã, a gente escova o dente à noite, deixa um frasquinho de soro fisiológico, joga um sprayzinho para limpar aquelas impurezas, aquelas partículas que ficam, às vezes da própria poluição, né? Às vezes ar-condicionado que resseca muito a mucosa. Então, isso vai mantendo a mucosa mais limpa, vai mantendo a mucosa, então, sempre mais saudável, né? E isso, sem dúvida nenhuma, faz com que ela se defenda melhor. E também, gente, a principal orientação é qualquer sintoma que diferente da média, uma gripe mais forte,
mais prolongada, uma perda de olfato, procure o médico, porque a maioria das vezes a gente consegue ajudar. O refluxo não tem nada a ver com essa história? Não, o refluxo raramente, em alguns casos ele pode gerar sinusite de repetição, mas é muito incomum. A maioria das vezes o refluxo, então, ele não gera diretamente a perda do olfato. O que acontece é que o que a gente entende hoje não é parte de uma ciência plena, mas quem tem muito refluxo, isso normalmente é ocasionado por uma série de hábitos. Estresse prolongado, hábitos alimentares irregulares, qualidade da alimentação irregular também. Então, este conjunto, ele não é muito bom. E esta pessoa que já tem este conjunto, às vezes não liga muito para as outras coisas também. Entendi. Então, gente, o Você Bonita, eu amo esse programa porque a gente sempre fala do bem, a gente sempre fala da saúde. Então, sempre procurem ligar, se amar, liga para você, faça o seu corpo virar cada vez mais saudável. Muito bom, doutor Jamal. Eu tenho que agradecer, mas só mais uma perguntinha, na verdade é meio curiosidade. Quando a gente faz uma limpeza diária nasal com soro, algumas pessoas têm aí até uma aflição que fica um pouco úmido e ficam suando o nariz. Suar o nariz é algo saudável? Quando o nariz não está muito entupido, porque quando ele está entupido, às vezes não é catarro, às vezes é edema, inchaço das carnezinhas. Então, quando ele está muito entupido, não deve assoar o nariz, porque é o que a maioria das pessoas fazem. Agora, assoar o nariz normalmente, jogar o soro fisiológico e depois assoar, não tem problema nenhum, levemente, até para não prejudicar os ouvidos. Perfeito, eu estava nessa... Tá vendo? O que a gente sempre faz ao contrário, né? Nossa, entupiu. E às vezes não é, então o catarro é para isso que a gente está entrando na casa de vocês para orientar o que vocês devem fazer de modo correto e saudável. Sabe tudo. Doutor Jamal, otorrinolaringologista, mais uma vez. Tem um site, Clínica Jamal, que vocês podem acessar. Tem uma série de informações, .com.br, inclusive as redes sociais do Dr. Jamal. O Insta, o Facebook, então clinicajamal.com.br. E eu só posso agradecer mais uma vez. Obrigado, Carol. Obrigada sempre, doutor Jamal. Até a próxima.